O grafite é utilizado em muitas indústrias na forma de pó fino. Moinhos podem ser usados para obter grafite fino. Eles moem a mistura de grafite como resultado do impacto mecânico e do efeito abrasivo da moagem de sólidos nas partículas. Mas esse tipo de equipamento consome muita eletricidade e requer muito tempo para processar o grafite e obter partículas com a dispersão necessária. E é muito difícil conseguir a finura da moagem até 1 micrômetro ou menos. Os dispositivos de camada de vórtice funcionam com base em outra abordagem, que é usar a energia de um campo eletromagnético rotativo. Partículas ferromagnéticas se movem em alta velocidade ao longo de trajetórias complexas e colidem constantemente, formando uma camada de vórtice. Isso acontece na câmara de trabalho do dispositivo sob a influência do campo eletromagnético. Ao mesmo tempo, ocorrem outros efeitos físico-químicos, como mecanostrictura, oscilações ultrassônicas, altas pressões locais, e em um meio líquido, cavitação também. Devido a isso, ocorre uma mistura intensa, moagem ultrafina, e ativação das substâncias do processo na câmara de trabalho do dispositivo. A Globecore realizou um experimento de 2 etapas para avaliar as perspectivas dos dispositivos de camada de vórtice para a produção de grafite, micropós e nanopós. Na primeira etapa, nosso objetivo era moer grafite em um meio de dispersão de um tamanho médio de partículas de centenas de micrômetros para partículas cujos tamanhos são medidos em dezenas de micrômetros. E na segunda etapa, a possibilidade de moagem a seco do grafite, reduzindo o tamanho médio das partículas de vários micrômetros para menos de 1 micrômetro, foi verificada. Primeiro preparamos 600 gramas de grafite, 1,65 litros de água destilada e 500 gramas de aço, partículas ferromagnéticas com 15 mm de comprimento e 1,5 mm de diâmetro. Tudo isso foi colocado na câmara de trabalho do dispositivo de camada de vórtice AVSP-150. E foi moído por 10 e 20 minutos. As amostras foram examinadas então usando um microscópio eletrônico de varredura T-Scan Vega 3, com um limite de medição de 3 nanômetros. Você pode ver a imagem obtida com o microscópio na tela agora. De acordo com os resultados da microscopia eletrônica, descobriu-se que o tamanho médio das partículas na amostra inicial foi de 230 microns, após 10 minutos de moagem, no AVSP-150. Máquina, 38 micrômetros, e após 20 minutos, 14 micrômetros. Usamos 1,8 kg de grafite e 500 lias de partículas ferromagnéticas de aço para a moagem a seco. A moagem na camada de vórtice da máquina de moer grafite AVSP-150 foi realizada por 30 e 60 minutos. Você pode ver a distribuição granulométrica das partículas nas amostras inicial e moída na tela agora. Pode-se ver no gráfico que a distribuição tem um caráter gaussiano assimétrico, e está deslocada em direção a partículas com um tamanho de 14 micrômetros. O máximo para a amostra inicial é para partículas com um tamanho médio de 1,56 micrômetros. O máximo para a amostra moída por 30 minutos é para partículas com um tamanho médio de 0,72 micrômetros. E o máximo para a amostra moída por 60 minutos é para partículas com um tamanho médio de 0,64 micrômetros. Assim, o experimento confirmou a perspectiva de utilização da fresadora de grafite AVSP-150 para a produção de pó de grafite fino, nanografite e derivados de grafeno. Pó de grafite fino obtido usando a máquina de moer grafite AVS-1. Pode ser usado na produção de aparelhos elétricos, baterias, tintas, plásticos, lubrificantes, e para obter a tonalidade desejada do cimento. Devido à sua boa adesão a superfícies metálicas em altas temperaturas, o pó de grafite fino pode ser utilizado nos processos tecnológicos da metalurgia ferrosa e não ferrosa, assim como na usinagem de metais. Além disso, a máquina de moer grafite AVSP-150 pode ser usada para misturar e dispersar uniformemente pequenas quantidades de grafite e grafeno em outros componentes. E como você acha, quais outras substâncias podem ser processadas usando a máquina de moer grafite AVSP-150? Para mais informações sobre a máquina de moer grafite AVSP-150, siga o link no primeiro comentário ou visite nosso site www.globecore.com.